a injustiça parece que não pode ser mudada, porque não depende muitas das vezes do meu braço, da minha inteligência ou de uma explicação. O processo de conversão a qual eu ainda estou, né? Eu preciso voltar um pouco ao tempo e a minha vida era uma vida aparentemente normal, de um jovem que estudava, fazia esporte, tinha suas dificuldades, cria naquilo que eu entendia como Deus e como fé. Um jovem que aparentemente era nada de excepcional, nada de diferente, mas aproximadamente no ano de 1994, 95, eu comecei a ter algumas experiências muito diferentes para o meu mundo e por tudo aquilo que eu vivenciava. Eu comecei a ter umas experiências em relação ao ocultismo, umas experiências em relação à espiritualidade, que era muito estranho para mim. Comecei a ver coisas, comecei a ouvir vozes, até que um dia eu fui surpreendido com alguém que me falou que Deus tinha um projeto na minha vida, tinha um plano na minha vida, segundo a visão daquela pessoa, segundo o entendimento daquela pessoa, e me levou para a casa dela e começou a me explicar algumas coisas da qual ela acreditava. E aquilo ali comecei a me moldar naquela ideia, comecei a estudar um pouco aquela ideia e logo comecei também a desenvolver naquela religião em relação ao espiritismo. E as coisas estavam aparentemente se desenhando, começando a dar um certo sentido, algumas coisas. E quando foi que uma certa feita eu tive uma experiência sobrenatural, ao qual fui convidado para fazer um pacto no ambiente daquela seita, religião, e o pacto era para que eu entregasse a minha vida para Satanás. Naquele instante, a minha cabeça começou a dar alguns conflitos, até porque eu estava naquele local, eu fazia parte daquela seita, daquela ideia que eles tinham me vendido, porque eu acreditava que realmente aquilo era uma verdade absoluta, que Deus realmente fazia parte daquele processo. Mas quando eu fui convidado a fazer um pacto com Satanás, entregar a minha vida para Satanás, ali eu creio que Deus deu um toque na minha cabeça. Se realmente Deus tem um plano na minha vida, queria que eu estivesse com Ele, como que Ele ia permitir que eu me entregasse para um outro ser? Naquele instante, eu tenho convicção que o Espírito de Deus, ainda que eu não tinha um entendimento, começou a trabalhar no meu coração. E eu tive uma consciência certa que realmente aquilo não era uma verdade absoluta em relação a Deus. E daquele momento em diante, decidi deixar aquelas ideias, aqueles pensamentos, porque algo eu entendi. Deus não fazia parte daquilo. E após decidir não fazer mais parte daquilo, deixando claro que eu já estava desenvolvendo a espiritualidade em relação àqueles conceitos, a minha vida parece que complicou um pouquinho mais, porque veio muitas dúvidas e uma coisa que marcou uma frustração,
porque realmente eu criei de todo o coração que realmente aquilo, que Deus fazia parte daquilo. E aquilo tinha gerado em mim uma frustração muito grande, uma decepção, ao ponto que me fez perder o chão, os projetos, o qual eu tinha como projeto vivenciar algo que Deus estivesse presente. Mas quando eu entendi que aquilo que eu estava vivenciando não tinha realmente o princípio de Deus, que Deus não fazia parte daquilo, começou também a brotar uma dúvida: será que Deus existe? Será que realmente Deus faz parte desse universo? Quem eu sou? Qual o propósito para com a minha vida? E começou alguns conflitos, além de ter ainda sentir as forças ocultas tentando contra a minha vida para que eu voltasse ou até mesmo tirasse a minha própria vida. Algumas vezes passei por isso em relação ao ocultismo, quando presenças malignas chegavam até a mim e sugeria ao meu ouvido que eu pulasse de um prédio, coisas dessas parecidas. Vinham muitos conflitos interiores. Eu louvo a Deus que ainda que em todos os conflitos, eu posso ver hoje o cuidado de Deus, que não permitiu que o inimigo pudesse concretizar aquilo que ele planejava. E depois de um tempo afastado dessa religião, dessa seita, cheio de conflito, frustrado, os projetos já totalmente jogados no lixo, eu resolvi viver uma vida sem acreditar muito em nada. Deixar que a vida acontecesse sem fazer planos, sem projetos, alguém que estava sendo atirado no vento como uma flecha. Essas opressões malignas, principalmente depois que eu deixei essa linha, essa religião, elas que antigamente aparentemente falavam, se comunicavam comigo, como de certa forma aconselhando de uma forma boa, e começaram a agir de uma forma muito negativa, tentando destruir a minha vida, tentando colocar uma ideia ou uma vontade de fazer algo que eu jamais deixaria fazer. Eram conflitos. Eu confesso que eu consegui identificar e sabia que, ainda que estava muito confuso em relação à existência de Deus, eu sabia que aquelas forças ocultas eram reais, verdade, não coisas da minha mente, porque só quem participou, quem vivenciou situações como eu participei de opressões, incorporação de entidades malignas que adentram no corpo da pessoa e dirija aquela pessoa conscientemente às vezes, e às vezes inconscientemente, sabe o que eu estou falando. Eu vivenciei isso, foi muito difícil, porque é como você estivesse no mundo sozinho, contra vários inimigos gigantes, e você não saber para onde correr. Mas eu lembro que quando tudo estava muito confuso, e eu desejei ir embora até do Brasil, e fui até a minha avó, eu lembro, que mora em Maceió, Alagoas, e era uma data de 31 de dezembro do ano de 1996, virada para 97, e eu estava na praia do Francês à noite, e ali é o costume das pessoas ir à beira do mar, próximo da virada do ano, costume, né? Pedir algo para Deus, outro oferecer oferenda aos seus deuses, ou aqueles que eles acreditam ser deuses, e outros apenas fazer alguns rituais, coisas normais do cotidiano do ser humano.
E eu lembro quando me deparei com aquilo e ainda confesso para você, muito decepcionado com Deus, com aquilo que eu tinha de concepção de Deus. E olhando aquelas pessoas fazendo aqueles rituais, eu fiz uma pergunta ao céu, olhando para o céu. E a pergunta minha foi: Deus, se é que você existe, eu gostaria de fazer um pedido para ti. Se realmente existe um Deus, acima de todas as coisas, Criador, eu queria pedir algo ao Senhor. Eu gostaria de conhecer o único Deus, o Deus verdadeiro. Foi o pedido que eu fiz naquela noite próxima de virada do ano 97, e eu não imaginava como isso ia ser significante. Hoje, entendendo que a palavra ela tem muito poder, que realmente Deus vela para a intenção do coração do homem. E logo após 1 mês ou 2 meses, já de volta à minha cidade, em Cuiabá, com planos de curto prazo de ir embora, deixar tudo. Deixei 3 anos de faculdade na Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de engenharia. Eu que estava deixando tudo para trás, indo embora para um outro local, eu tive um encontro com uma pessoa, ao qual hoje eu louvo a Deus pela vida dela, é a minha esposa, Lúcia, o qual, após conhecê-la a primeira semana, ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou para mim se eu conhecia Deus. E eu respondi ela muito de uma forma sincera, e sei que assustei demais. Eu louvo a Deus porque eu creio que ela já estava um pouco com os olhos em mim, porque senão ela tinha corrido duro. E quando ela disse para mim, perguntou-me se eu acreditava em Deus, eu disse para ela se eu conhecia Deus. Eu falei: Deus, não sei se eu conheço, eu acho que não existe, mas uma coisa eu te digo, que o Satanás eu conheço e converso com ele sempre. Foi a resposta que eu dei para ela, uma semana de conhecer, e dali para diante eu vi o esforço dela de querer me levar até uma igreja cristã, entre uma pausa nisso. Eu também, antes de me envolver com o espiritismo, eu fazia parte de uma igreja cristã, ou seja, eu tinha uma religião. O que eu não tinha era uma experiência com Deus, o Deus verdadeiro. E eu, logo após essa circunstância, a Lúcia, que hoje é minha esposa, me convidou algumas vezes para ir à igreja a qual ela frequentava. E eu lembro que ela estava de férias em Cuiabá quando eu conheci. Ela estava morando em Minas, tinha recém passado no vestibular. E ela queria que eu fosse conhecer a igreja onde ela frequentava, conhecer o seu pastor. E eu lembro que quando ela falou e me convidou de ir à igreja, a minha carne tremeu toda. Nossa, eu não sei te dizer, mas eu comecei a ficar estranho. Eu não sei se eu fiquei com medo que ela pudesse realmente ver uma experiência comigo em relação ao ocultismo e eu perder a namorada, ou eu fiquei realmente com medo de realmente ter certeza que Deus existia. Foi algo que mexeu muito comigo. Foi 1 mês ela me insistindo todo final de semana e de repente era tantas coisas e eu não conseguia chegar. Eu ficava doente, tinha uma dificuldade, eu não conseguia ir até a igreja. Aproximadamente 3 semanas, quase 1 mês de insistência, quando ela me levou à igreja. E a única cena que me marca do pastor pregando uma mensagem, que é o Evangelho, de uma forma muito simples, e ele
disse: há uma esperança em Jesus Cristo para a sua vida. Aquilo foi um marco na minha vida. Foi, meu Deus. E só que não foi apenas palavras, porque palavras eu já tinha ouvido. Parece que aquelas palavras que ele estava falando, elas realmente tinham vidas, elas adentravam no meu coração, mexia com os meus sentimentos, começou a fazer coisas que era estranho para mim no meu interior, e começou a criar no meu coração realmente uma esperança que Deus realmente existisse e que Deus tinha um propósito em tudo isso. E quando ele fez falou essa frase, eu não tive dúvida que realmente eu precisava conhecer este Deus. Eu me lembro que antes dele fazer o apelo, eu estava já de joelho naquele local onde eu não conhecia ninguém e dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Deus, é a coisa que eu mais quero, eu quero. E daí em diante as coisas começaram a acontecer, igual aquela conversa: tá, você aceitou Jesus e agora? As coisas não são como uma varinha de mágica, né? Plim, tudo muda. Não. Você continua sendo a mesma pessoa, com os problemas, quem sabe até começam a brotar outros, até maiores. Todavia começa a existir em você uma força interior que te impulsiona em direção à relação àquilo que eu estava crendo que era Deus. Era algo que eu nunca tinha vivenciado. Era algo que eu nunca tinha provado. Era algo realmente inexplicável. E dessa forma eu entendi que ali foi, meu irmão, minha irmã, o dia que eu tive realmente o meu primeiro encontro com Deus. Remédio de Deus. Deus usou esse homem, esta mulher, para vir para cá de longe, 2.000 e não sei quantos quilômetros, para abrir esse trabalho neste lugar. E nós glorificamos a Deus pela vida desses dois. Primeiro, eu entendi que Deus estava me chamando para servir. Quando você começa a desejar a conhecer a Deus, o amor dele te envolve de tal maneira que você deseja também levar este amor que é dele para que outras pessoas possam desfrutar. E você entende que este amor é o que faz a diferença. Este amor que está na essência dele mesmo, que ele é a essência, ele é o próprio amor verdadeiro. Nos dá esse desejo de ir até a uma pessoa que você não conhece, para que essa pessoa também possa provar deste amor. Quando eu entendi que a cada vez mais que eu aproximava de Deus, Deus queria que eu também me aproximasse mais das pessoas, veio ali um entendimento que o nosso Deus é aquele que quer nos fazer instrumento dele. E a cada vez mais com desejo de servir a Deus e servir ao próximo. Com o passar do tempo, eu entendo que Deus começou a colocar desejo no meu coração, de coisas que jamais eu planejava. O chamado de Deus, eu penso que ele começa a configurar, desenhar na vida de alguém, quando nós entendemos que nós já estamos desenvolvendo o mesmo. Penso que quando nós entendemos que Deus nos chama para algo, é quando nós já estamos de uma forma voluntária, de uma forma
espontânea, fazendo algo para Deus. Tenho convicção que o chamado nada mais é que uma confirmação de algo que você já está executando. Ou melhor, que Deus já está executando através de nós. É bem verdade que, penso assim, que geralmente aquele que é chamado, e eu quero dizer que todos são chamados para conhecer a Deus e para amar o próximo, creio, porque assim diz a Escritura. Nós também nos deparamos que é uma responsabilidade muito grande em relação a poder servir ao Senhor. Entendo que esse chamado é algo que realmente só através dele pode acontecer. Se for apenas por desejo humano, algum pensamento, algum projeto humano, esse chamado ele não vai ser de forma alguma verdadeiro. O verdadeiro chamado, primeiramente, ele nasce em nossos corações, ao qual o próprio Deus coloca. E esse chamado, ele é desenvolvido a cada dia, porque ele é realizado através da própria vida de Deus. É a vida de Deus que desenvolve esse chamado. Humanamente, talvez se nós imaginássemos ou pensássemos, o velho homem, o homem que antes de conhecer Jesus, ele não desejaria tal desafio. Não. Porque, como diz o Evangelho, quando Cristo disse esta palavra, todos aqueles que desejariam a segui-lo, aonde ele diz que aquele que desejaria seguir a ele deveria primeiro negar a si mesmo, para depois, através, levando a sua cruz, pudesse servi-lo. Esse negar a si mesmo é um princípio da atividade do chamado de alguém na caminhada cristã. E esse negar-se, muitas vezes falamos, parece até bonito, ele confronta, ele corta os nossos conceitos, mas eu louvo a Deus que tem nos dado graça. Entendo que não tem nenhuma virtude humana em relação a isso. Entendo que não tem nenhum mérito humano em relação a isso. Isso tudo exclusivamente é obra do Espírito Santo. E eu, a cada dia, começo a entender e ver que o negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é gente. As coisas que interessam a Deus é pessoas. A única coisa o qual Deus está interessado é pessoas. Então, eu vejo que realmente que entender o chamado genuíno da parte de Deus é aquele que entende que aqueles que desejam servir a Deus devem entender que Ele está agora se preparando para servir pessoas. Porque o negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é alma. O reino de Deus é alma. E a cada dia que nós nos envolvemos com Deus e os seus projetos, nós começamos, não de nós, mas de Deus, ficar mais apaixonado por alma. E tendo que ser chamado por Deus, é ser chamado para amar. Passa de mim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Clame ao Senhor, faça como o salmista, que diz, no momento da angústia, no momento da dificuldade, eu clamei a Deus, que ouviu a minha oração, me tirou do lago de enxofre e me colocou sobre uma pedra segura. Meu Deus, Ele está vivo, Ele é o mundo.
Fé é uma palavra tão pequena, mas tem um efeito tão grande. Fé é uma palavra aparentemente tão sem lógica, tão louca, mas é a loucura mais lógica para que alguém possa sobreviver diante deste mundo. Eu creio que fé é aquilo que a própria verdade, a palavra de Deus diz. A fé é o firme fundamento, é algo que sustenta, é algo que é a base de algo que aparentemente não se vê, mas que já existe. Creio no que diz a palavra no livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a certeza, é a convicção daquilo que se espera. É aquilo que os seus olhos naturais não contemplam, mas é aquilo que o teu coração já enxerga, já vê, e você já pode até agradecer por isto. E creio que só há uma fonte da fé, como diz a palavra. A fé, ela é como uma planta, ela é como uma pequena semente que precisa ser regada todos os dias. E essa fé, ela é regada através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, como diz o Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Não vai haver fé em nossos corações, uma fé legítima, uma fé realmente que é fundamentada na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que subsiste sobre todos os tempos e todos os conceitos, se ela não for vinda diretamente da palavra. Creio numa fé que realmente tem como objetivo fazer que o homem conheça Deus e venha também conhecer a sua natureza caída, necessitada do Deus único e verdadeiro. Creio e tenho convicção que a fé em Deus, segundo a Escritura, é a coisa mais importante para que alguém possa continuar nesta terra. Você pode perder muitas coisas, você pode até ter muitas coisas, mas se você tiver fé, se você tiver convicção que Deus realmente é aquilo que Ele se revela conforme a sua palavra, você vai ser alguém que vai fazer a diferença, porque a sua vida, os seus projetos não estão colocados em coisas falíveis, mas a sua vida, o seu coração, os seus projetos está colocado naquilo que é infalível, naquilo que existe e subsiste sobre tudo. Fé é algo, a fé em Deus é algo que todos os dias devemos alimentar. E vemos o grande estrago que a sociedade, que o mundo de hoje vive por não ter fé em Deus. Vejo isso como principal ou um ícone, ou algo que faz toda a diferença para que possamos tentar explicar uma sociedade desajustada. A falta de fé em Deus para poder entender quem é o seu Deus e os seus propósitos para a humanidade. E a Bíblia diz que os planos de Deus são planos de bênção e não de mal. Por isso, gosto até de uma palavra que meu irmão Otávio sempre brinca comigo, brincava com a minha esposa, ele sempre brincava com a gente e diz assim: fica com a fé em Deus, porque ela não falha. Fiquemos então com a fé no Senhor. Que Deus nos abençoe.
em nome de Jesus, e que possamos a cada dia ter desejo de conhecer a Deus e ser conhecido dele.